O Primeiro Concílio de Constantinopla. O Primeiro Concílio de Constantinopla foi convocado pelo imperador Teodósio I, no ano de 381, de forma cesaropapista. No Primeiro Concílio de Niceia, em 325 d.C., não houve um esclarecimento sobre o Espírito Santo, considerado pela Igreja Católica o terceiro membro da Santíssima Trindade. Os macedonianos negavam a divindade do Espírito Santo, e o Primeiro Concílio de Constantinopla considerou os heréticos por isso, assim como os arianos. Então o concílio aprovou o Credo Niceno-Constantinopolitano, o qual afirmava que o Espírito Santo era uma divindade, assim como Deus e Jesus. 7 cânones foram emitidos durante este concílio, sendo 4 doutrinários e 3 disciplinares, e nele foi estabelecido o dogma da Trindade. Digo-vos em como acreditamos, no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, crendo também, é claro, que o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, formam uma única divindade, poder, e substância, merecedora da mesma dignidade e honra, e uma soberania coeterna, em 3 hipóstases mais perfeitas, ou 3 pessoas perfeitas. Nestes documentos confessamos a fé, em termos mais amplos, e emitimos uma condenação escrita das heresias, que surgiram recentemente. O terceiro cânone determinou certos privilégios em relação ao bispo de Constantinopla, fazendo da cidade estruturada por Constantino um grande centro político e religioso. Por ser a nova Roma, o bispo de Constantinopla deverá desfrutar dos privilégios de honra, depois do bispo de Roma. O Concílio de Aquileia. Em 381, ocorreu um sínodo, que teve como principal tema a luta entre os ideais ariano e niceno, dentro do cristianismo, sendo um dos poucos sínodos realizados na cidade de Niceia. O Concílio de Aquileia foi convocado por Graciano, o imperador romano do Ocidente, e organizado por Ambrósio, um bispo muito influente da época. Paládio de Raciária, um religioso que era contrário ao dogma da Trindade, tentou retirar as acusações de heresia do arianismo, por isso Paládio citou a Bíblia, mas o bispo Ambrósio usou algumas estratégias para tentar contorná-la, baseando-se nas normas que foram estabelecidas pela autoridade da Igreja Católica, ou seja, na palavra do homem, e não na de Deus. Insistindo, Paládio não admitiu que o catolicismo se colocasse acima das Escrituras, porém os outros bispos presentes no sínodo foram unânimes contra o arianismo, e o dogma da Trindade prevaleceu novamente. A Santíssima Trindade Católica afirma existirem 3 deuses, algo que é totalmente contrário às Escrituras. Pois somente há um Deus, que é o Criador do Universo, enquanto Yeshua é seu Filho, e o nosso Salvador. Já o Espírito Santo é o poder de Deus. Outro ponto a ser ressaltado é que, se pensarmos bem, não são apenas 3 deuses que o catolicismo segue, e sim 4. Porque Maria é considerada a Mãe de Deus e a Rainha do Céu, sendo assim, uma grande fonte de veneração, na qual se pode orar e fazer pedidos. A Igreja Católica tem muitos deuses, já que em lei segue a palavra do Altíssimo, possui somente um Deus e um mediador, os quais devem ser unicamente adorados e glorificados. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste, que há um só Deus, e que não há outro além dele. Marcos capítulo 12, versículo 32. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Yeshua HaMashiach, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Para um melhor entendimento, assista os vídeos sobre a questão da Trindade cristã, na descrição abaixo.